Olá, muito bem-vindos a este Sem Edição especial com os colunistas Vera Magalhães, titular do Radar, e Augusto Nunes. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. O assunto hoje é grave. A tarde começou com a revelação de que Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva podem ter tramado um esquema para que Lula, de fato, fugisse do laço do juiz Sérgio Moro. Esse áudio foi capturado pela Polícia Federal com autorização da Justiça hoje mesmo, quando Lula foi anunciado como novo ministro da Casa Civil. Então vamos ouvir o áudio e depois Vera e Augusto vão explicar as implicações dele, o que ele significa. Vamos lá. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Conversinha rápida, singela, mas com graves implicações, não é? Reveladora, né? Pois é, o juiz Sérgio Moro levantou o sigilo desses áudios, ele levantou o sigilo alegando que havia ali claros indícios de crime contra a administração pública e tentativa de obstrução da justiça. Ele usou artigos da Constituição para embasar essa Exatamente. decisão. Com isso, se soube que o ex-presidente Lula vinha sendo monitorado já há algum tempo, desde fevereiro. Desde fevereiro. Não só ele, como outros assessores do Instituto, enfim, familiares também tiveram os telefones, a quebra de sigilo autorizada pelo próprio Moro, no escopo da investigação de que eles são alvo, a Aleteia. E hoje, como esse monitoramento ainda continuava, porque Lula ainda não tinha foro privilegiado, porque ainda não tinha saído a sua nomeação, eles ouviram essa conversa, acharam que ela era um indicativo claro de crime contra a administração pública e o juiz acatou um pedido do Ministério Público para que fosse levantado o sigilo da operação. Isso foi feito, a interceptação contra ele depois cessou, porque agora ele tem foro. Exato. E tudo foi remetido para Brasília, para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Bom, foram gravadas várias, né? Várias conversas do Lula. E mais uma vez, eu vou até repetir aqui o que eu já disse em algumas ocasiões já. O pessoal da Lava Jato está sempre um passo à frente, ou vários passos à frente, dos envolvidos em crimes, né, que têm sido apurados pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e lá em Curitiba. Exato. Agora, Então, mas ele soltou um negócio que foi uma bomba, né? Vamos E entender. provou que o que o Lula via como uma bala de prata foi uma tremenda ideia de jerico. Disso a gente fala mais tarde. exatamente, porque a questão ao longo dos últimos dias foi justamente essa. Bem, Lula vai ou não vai assumir um ministério no governo Dilma? Quais seriam as causas possíveis para que ele assumisse esse ministério? 1. Escapar das garras do juiz Sérgio Moro. Como ministro, qualquer investigação, qualquer processo a respeito dele seria imediatamente remetido ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Certo? Então, por trás dessa hipótese, há a de que no Supremo o Lula poderia ter maiores chances de se livrar de uma prisão ou de qualquer outra coisa do que sob a jurisdição do Moro. A segunda razão para que o Lula fosse para o governo seria, de fato, por fim a bagunça interminável que é a articulação política, a incapacidade da Dilma de articular politicamente o governo, né? E ele fazer uma intervenção nada branca ali, né? Fazer uma intervenção de fato. Bom, a Dilma, à tarde, por volta das 4 horas da tarde, deu uma entrevista dizendo: olha, a hipótese 1, de que a gente está querendo tirar o Lula da frente do trem da Lava Jato, não tem nada a ver, gente. Nós só queremos o Lula aqui porque ele é bom pacas de articulação, porque ele é um político brilhante e ele vai fazer o nosso governo melhorar de novo. Bom, Foi desmentida 4 pelo horas. telefonema, né?
6 horas da tarde, mais ou menos, vem à tona o telefonema, que é de hoje mesmo, que é de 1h pouco da tarde, mostrando que sim, a presidente tinha a intenção, a preocupação de que Lula pudesse ser preso. E vamos pensar no que ela está combinando com ele ali. Mandou o termo de posse para ser usado em caso de emergência. Era um termo de posse previamente assinado. Exatamente. Ele iria tomar posse depois. Amanhã. Esse termo de posse estava previamente assinado, por quê? Porque existe, de fato, um pedido de prisão contra o presidente Lula sobre a mesa do juiz Sérgio Moro, que ele ainda não despachou. Por que está sobre a mesa do juiz Sérgio Moro? Porque a juíza aqui de São Paulo despachou para ele, dizendo, isso não é comigo, é com você. Está com ele, ele ainda não decidiu. Que é no âmbito daquela outra investigação sobre o caso Bancop, né, o apartamento do Guarujá, o triplex do Guarujá. Então havia um temor de que Sérgio Moro decidisse ainda antes da nomeação de fato. Tanto que foi antecipada a edição do Diário Oficial para trazer a nomeação do Lula ainda hoje. Isso. Então havia sim toda uma preocupação de fazer isso o mais rápido possível. E todos os outros telefonemas revelados que a Força Tarefa já vinha monitorando, mostram uma insistente tentativa do ex-presidente Lula de, sim, interferir nas investigações, seja xingando o Procurador-Geral da República, seja dizendo que a ministra Rosa Weber deveria ter saco ou culhão. A gente vai mostrar esses diálogos que faltam aos machos. Seja para dizer que o Senado e a Câmara estão aguentando tudo e não fazem nada. Em todos os telefonemas, praticamente, Lula sistematicamente mostra uma disposição de interferir, sim, nas investigações. Exatamente. Inclusive, em relação ao novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que toma posse amanhã junto com ele, ele fala, vamos ver se o sujeito é nosso amigo mesmo. Então, a PF já vinha monitorando isso, o Moro já tinha conhecimento disso. Quando ele fala de um grave crime contra a administração pública, ele está se referindo a esse conjunto da obra. E em nenhum momento ele se apresenta como inocente, ou diz que tem provas e que, né, desmente que os caras falam. Ele só fala em escapar da condenação. Ele não em nenhum momento ele aparece como um cara que se considera inocente. A gente vai mostrar mais dois exemplos disso nos diálogos. E não é o seguinte, né, se falava do Supremo, que o Lula acabou colando, ou tentando colar no Supremo, a imagem de um tribunal que absolve ou que protege os culpados condenados pela Lava Jato. É gravíssimo, é gravíssimo. E o Supremo, ao julgá-lo, vai ter de levar em conta as provas, o colosso de provas já colhidas. Exatamente. E tem outra coisa. Serão remetidas aos Supremos e já foram algumas. Tem outra coisa, num outro momento grave também, ele diz que tem ciência de que haveria uma busca e apreensão na casa dele, na casa dos filhos, na casa da Clara Ante, na casa do Isso aconteceu numa conversa com o Rui Falcão, presidente do PT, na véspera, na verdade, acho que na sexta-feira anterior a busca e apreensão. Ele disse que sabia que aconteceria na segunda. Na segunda. A PF que estava monitorando falou, então a gente vai na sexta. Exatamente. Antecipou. Exatamente. Porque ele sim teve um vazamento de informação da PF. Isso também é grave. Só que os defensores ficam falando que o Moro vazou. Ele não vazou, ele decidiu levantar o sigilo. E ele se precaver no próprio despacho que ele dá, dizendo, como já feito em várias outras etapas anteriores da Lava Jato, em que ele levantou o sigilo diante de ameaça e risco de obstrução às investigações. Então não é nada inédito. Não é nada inédito. Não é nada fora do escopo do que vem sendo feito. Mais uma vez. Vamos aqui ver o resultado imediato, tanto da nomeação do Lula como ministro, quanto do surgimento dessas gravações. Vamos pôr as imagens aí. Isso é Brasília hoje. O que é isso? Isso é Brasília agora à noite. Frente do Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes tomada pelas pessoas. Mais de 5 mil pessoas. Exato. Absolutamente aí em São Paulo. Espontânea a manifestação. As pessoas foram espontaneamente para a rua, imediatamente. Foram convocadas pelos grupos pró-impeachment nas redes sociais, mas sim, não é uma convocação, ninguém levou essas pessoas, não são corporações, são pessoas que foram por livre e espontânea vontade, e nem sequer é como uma convocação virtual. E nem sequer é como aconteceu no dia 13, que era uma manifestação que estava marcada há dias. Com antecedência, exato. Esse ato de Brasília... Foi uma reação espontânea, um panelado. Esse ato de Brasília foi convocado antes da divulgação dos áudios e começou efetivamente antes da divulgação
divulgação dos áudios. Ele foi convocado pelo MBL no seu perfil no Facebook. Em pouco tempo já tinha mais de 3 mil adesões e pelos últimos levantamentos que eu vi, estima-se que mais gente que isso foi até a frente do Palácio da Alvorada num dia de semana em Brasília, Palácio do Planalto. As estimativas falavam em 5 mil pessoas em Brasília e cerca de 1.000 pessoas caminhando aí pela Paulista. E tem mais gente chegando. Eu acho que são dois, entre os vários efeitos, 2 são muito provocados decorrentes da nomeação do Lula, 2 são muito importantes e vão interferir gravemente na crise. Ele levou a crise para as ruas em dias úteis, agora, tá? Como se viu. E ele se transformou no alvo prioritário, quer dizer, o fora Lula já ganha do fora Dilma. Então, eu entendo por que ele acha que achou que seria favorecido pelo que as pessoas já chamam de desaforo privilegiado, não, foro privilegiado, tá aí, ó, virou alvo da multidão. Era muito claro que essa manobra era muito arriscada desde o início, por vários motivos. Tanto por ficar muito evidente uma tentativa de fugir do juiz Sérgio Moro, quanto pela renúncia de fato da presidente de seus poderes ao nomear um antecessor que já chega fazendo exigências de mudanças na economia, chega sugerindo ministros. A gente deu no início da tarde no radar que Lula gostaria de ter Henrique Meirelles, Antônio Palocci e Nelson Jobim no governo. Isso foi desmentido pelo Palácio. Pois bem, tem um dos áudios em que Lula fala: a Dilma me deixou chamar o Palocci e ele não quer vir. Então as coisas vão sendo desnudadas com uma velocidade incrível. E pelas próprias pessoas, de modo, né, a gente ouvir de viva voz é outra coisa. A conversa, a entrevista que a Dilma deu e que foi desmentida logo depois pelos fatos, né? É muito curiosa, porque você vê uma presidente se referindo a um ministro dela como presidente. Como presidente. Isso só já é uma confusão terrível. E a Dilma é fácil de cair em confusão, como ela está falando, né? Aquela situação esdrúxula como a do Papa e a do Papa honorário, né? Exatamente. Você tem duas pessoas com o mesmo cargo, convivendo dentro do mesmo palácio. Com quem está o poder? Nesse caso, não haveria dúvida nenhuma de que estaria com e lá no Vaticano, um dos papas fica ali no seu canto. No seu canto. No caso, a que deixou de chefiar o governo permanece no gabinete presidencial. Não, e outra coisa, é um arranjo tão esdrúxulo que o ministro que abre espaço para o Lula entrar, o Jacques Wagner, vira ministro também do gabinete da presidente. Que ministério é esse? Ministro-chefe do gabinete da presidência. São ações. Ministro da agenda. São ações desesperadas, né? Inacreditável. Um rearranjo, uma das cadeiras ali. É um governo que não governa. E ela cria mais um ministério. Uma confusão. É uma dança das cadeiras a som de música dodecafônica. Assim, os caras não sabem como... No dia do aniversário do Jacques Wagner, inclusive, ele... Agora, enquanto isso, avança a crise econômica, né? O governo se esquece disso. Agora, vamos voltar ao foco da nossa conversa, que é o fato de que Dilma Rousseff, pela primeira vez, escancaradamente aparece como protagonista em ações para tentar obstruir a Lava Jato e ajudar o Lula, certo? Não é a única gravação, aquela em que ela é capturada... mandando a nomeação pelo Messias. Que mostra isso. Vamos mostrar mais uma anterior em que Lula e Dilma conversam sobre o Supremo Tribunal Federal. Isso aí. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Vocês veem que a Dilma nem fala, né? Só ele fala. Com fortes motivos, é para ficar assustado mesmo. Aí que tá, ele fala o tempo todo. Aliás,
Como fala palavrão, Celso? Meu Deus do céu, né? A linguagem de cortiço que ele usa, né? São com palavras o presidente da República, com uma mulher. Pode usar aqui. E ele só não fala que ela tá acovardada porque ele tá falando com ela. Porque para outras pessoas ele critica a própria Dilma. Acovardado é quem não o ajuda, né? Exato. É quem não o socorre, é quem cumpre a lei. É quem não faz nenhum né? favor. Ou deixa de descumprir, porque Exato. é isso que é o acovardado. O próximo diálogo que a gente vai exibir mostra que o Lula, apesar de achar que o Supremo Tribunal está acovardado, ainda acredita que possa encontrar aliados e instrumentos lá dentro. Vamos ver, é uma conversa dele com o Jacques Wagner, cujo cargo ele assumiu, né? O ministro do gabinete. Vamos lá. Falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão dela para Então. decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer Tá bom. o que não fizer. Falou. O contexto dessa conversa entre o Lula, novo ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, Que antigo... corajosamente concorda com tudo. Exatamente. Não, Falou. é um chefe falando com o seu subordinado, estafeta. né? Com o seu estafeta. Sim, tá bom, tá bom. O contexto dessa conversa era um recurso que o Lula interpôs no Supremo Tribunal Federal tentando impedir a ação aqui de São Paulo Que passou contra tudo ele, pro Moro. que passou tudo para o Moro. É. Então, ele estava Operando. veja, na expectativa justamente de que ele tivesse no Supremo com a ministra Rosa Weber, que vai ter que se explicar, Vai ter que se explicar e vai ter que ambiente decidir. mais favorável aos seus pleitos. Fala pra ela ver lá com a Rosa, né? E tá mandando a Dilma ligar pra Rosa. Exatamente. Já que ela tá aí em Brasília, ele tá falando da Dilma. Tá dando tá mandando o Jacques Wagner transmitir uma ordem dele pra Dilma. Pra interferir a favor dele. E com outro poder. E usa a linguagem de pátio de cadeia até para elogiar, né? Ao elogiar a Rosa Weber, ele diz machista. coisas que ela não pode contar para os parentes. Machista. Vamos ver se ela tem saco. Tem várias expressões machistas nas conversas dele. Lula que foi pra TV se dizer indignado com a violência de que foi vítima, de que seus amigos foram vítimas no dia da tal busca e da condução coercitiva. Primeiro, fingiu uma surpresa que ele não tinha, ele sabia que a operação aconteceria. Segundo, falou a Clara Ante foi vítima de... Sabe o que ele fala da Clara Ante, que é tão fiel a ele nesses grampos? Ele fala assim, 5 homens entraram na casa da Clara, no quarto da Clara Ante. Ela achou que era um presente de Deus, mas era a Polícia Federal. É o fim do... Lula achava que sua assessora merecia receber a visita de 5 homens e que isso seria um presente de Deus. Isso mostra também o desequilíbrio dele, né? Tá à beira de um ataque de desrespeito completo pela mulher, uma assessora leal ele tá nervosíssima, ele não tem equilíbrio nenhum. Vocês viram o artigo que o Rui Castro escreveu na Folha 1 ou 2 dias atrás? Um artigo interessante na página 2 lá, justamente falando sobre a linguagem dos presidentes. Eu li. Ele falando que, olha, nunca, nem mesmo o Jânio Quadros, que estava sempre 3 doses acima da humanidade, errava as mesóclises lá, ele sempre falava com perfeição e não deixava sair esse tipo de escabrosidade. Nunca. Né? O único presidente que realmente não tem pudor nenhum de falar desse jeito é o Lula, né? E fala com mulheres, sobre mulheres, quiser, de uma deselegância. Ele e Wagner comemoram o fato da ex-ministra, ex-prefeita pelo PT, atual senadora eleita pelo PT, Marta Suplicy, amiga de Lula, que defendia a volta dele em 2014, comemoram o fato dela ter sido chamada, eu não vou ser que nem o William Bonner por palavrões, ter sido chamada de puta no último domingo na Avenida Paulista, para ver se assim ela aprende. É esse o termo das lembrar conversas. Que tudo isso confirma, né, o que vem revelando o senador ainda Delcídio do Amaral. Ele falou que Lula e Dilma interferiram nas investigações, tem até o caso do Mercadante, né, que parece tão antigo. Foi ontem. Então tá tudo conta. As coisas vão se fechando. Está se formando um pano de fundo muito claro, né, de que Lula e Dilma realmente estavam atuando não só para preservar o governo, para se manter no poder, né,
mas para passar por cima de instituições, para operar por trás dos bastidores, não eram ações normais. Não, E o que ele fala do Procurador-Geral da República? Justiça. Ele diz que ele dá a entender que para ser nomeado, Rodrigo Janot pediu um favor e que agora não estaria disposto a retribuir esse favor. E aí o Sigmaringa Seixas, que é um ex-deputado pelo PT, diz, olha, tem que ser mais formal com o Janot, não dá para ser assim. Formal? Quando ele vinha aqui pedir para ser procurador, não era formal. Se ele fosse formal, ele teria tomado no... 3 pontinhos, por favor. 3 pontinhos, que agora eu não vou também... E aí ele disse um palavrão. E aí ele disse um palavrão, como diz o Bonner. Teria tomado nu, porque ele ia ser o terceiro da lista tríplice, dando a entender que Janot fez alguma mediação para ser o primeiro da lista tríplice, então ser nomeado. Ou seja, o Procurador-Geral da República tem de vir se explicar também, tem de dizer o que vai fazer em relação a esse ex-presidente que agora tem foro e, portanto, é da alçada dele. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer com a presidente da República? Agora, é o seguinte, consequências imediatas, né? Na Câmara dos Deputados, um partido já anunciou rompimento com a saída da base do governo, que foi o PRB de Celso Russomano, da Igreja Universal, e do Ministério do Esporte. As lideranças da Câmara estão reunidas, e se é que já não fizeram isso enquanto a gente conversa, devem anunciar logo em seguida como vai ser o rito a retomada do impeachment, que deve começar a correr de novo amanhã. E rapidamente. Agora, eu acho que nós temos imagem da Câmara. São os deputados gritando renúncia, pedindo que a Dilma renuncie. Isso em pleno plenário. Hoje à tarde. E, além do processo de impeachment, nós temos ainda um outro tipo de processo que pode ser aberto contra a Dilma. Por quê? Se isso já está sendo analisado pelo Rodrigo Janot. Exato, a gente atendeu nota também. Né? Exatamente. Ele pode concluir que houve sim um crime cometido pela presidente da República, crime relacionado ao exercício do mandato dela. Quer dizer, ela usou a nomeação de um ministro para obstruir a justiça. Neste caso... Exatamente. Pode ter início um novo processo, daí não é um processo de impeachment, é um processo por crime comum, mas cometido no exercício do mandato, que tem um rito todo complicado, uma parte dele vai para a Câmara e é preciso que 2/3 da Câmara autorizem o início desse processo. E se eu não me engano, só daí ele é remetido para o Supremo Tribunal Federal, que pode, de fato, denunciar aí a presidente, e se houver essa denúncia, ele é afastado imediatamente por 180 dias da cadeira. Então, quer dizer, além do impeachment, além do processo no TSE, pode ter mais esse. Pode ter mais um terceiro processo contra a Dilma Rousseff por tentativa de obstrução de justiça. Então, quer dizer, é uma presidente que está agora sitiada. A verdade é que estão dadas, né, claramente as condições políticas e legais para que a Dilma seja afastada. Agora já não há o que discutir. Sabe, o resto é conversa. Exato, pedaladas, as coisas dos mandatos anteriores, tudo isso ficou para trás. Ela cometeu crimes que justificam o afastamento. Como a sustentação política dela é zero, no vídeo a gente viu, ninguém se manifestou a favor dela. Ninguém ousou defender. Então, eu acho que o governo vai acabar formalmente mais cedo do que se imaginava. Vai ter uma tentativa de desviar o foco da gravidade do teor disso tudo que a gente viu hoje para essa questão de se o juiz Sérgio Moro poderia ter feito o que fez. Isso vai virar uma questão nos próximos Vamos discutir dias. Um pouquinho isso. Vamos discutir a forma para esconder o conteúdo. Vamos passar aqui pela cronologia dos atos que aconteceram hoje no âmbito da Lava Jato. Evento 123, vamos ver. 13h39, ou seja, 1h30 mais ou menos da tarde, os promotores da Lava Jato mandaram um despacho para o juiz Sérgio Moro, dizendo, olha,
tem gente com foro privilegiado que aparece nessas gravações que a gente está monitorando do Lula. Então a gente vai encerrar essa investigação e remeter para a Procuradoria-Geral da República. Exato, pedimos que seja remetido. Pedindo que seja levantado o sigilo. O próprio Deltan Dallagnol já pede isso. Exatamente, os próprios promotores pedem isso, às 1h30. Antes de haver qualquer confirmação de que Lula seria ministro mesmo, e antes da Dilma ter falado, ter dado a sua entrevista coletiva. Isso. Às 4h21, o juiz Sérgio Moro dá o despacho dele. Aquele despacho que você já comentou aqui. Isso, que o radar antecipou. Muito bem. Dizendo que, sim, encerra-se a investigação neste momento. Vamos levantar o sigilo. Por aquelas razões. Por aquelas razões, que a gente pode até aqui... Tentar ler a aspa. Tentar ler rapidinho a aspa, não é? Vamos ver. Bem no final. É no final? Quando ele despacha mesmo. Então, decido que... Vamos lá. Eu não vou achar agora. Tudo bem, enfim, gente. Daqui a pouquinho a gente acha. É mais ou menos naqueles termos. É naqueles termos. Quer que eu vai procurar. 4h30 era mais ou menos quando a Dilma estava falando. Ela estava anunciando que, de fato, ia ter o Lula no chefia da Casa Civil. Mas a nomeação ainda não havia sido oficializada. Ela só aconteceu por volta das 4h, das 6h. Quando o juiz Sérgio Moro já tinha tomado as decisões, já tinha levantado o sigilo. Então, o juiz Sérgio Moro não fez absolutamente nada depois do Lula ser nomeado ministro. Ele ainda não estava nessa condição. Não. E tudo que ele fez foi por perceber que havia gente com foro privilegiado, outros ministros, como Jacques Wagner, e a própria presidente. E o Eduardo Paes, tem muita gente. Né? Tudo que ele fez foi falar, olha, não podemos mais ficar com isso aqui nas nossas mãos. Vamos remeter para Brasília, que é o foro. Então, me parece... O timing foi perfeito. E ele levantou o sigilo efetivamente, né? Alegando aquilo que a gente falou, vamos ler aqui. Ele diz, não havendo mais necessidade do sigilo, levanto a medida a fim de propiciar a ampla defesa e publicidade. Como tenho decidido em todos os casos semelhantes da assim denominada Operação Lava Jato, tratando o processo de apuração de possíveis crimes contra a administração pública, o interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos, e aí ele cita artigo 5º da Constituição, impedem a imposição da continuidade de sigilo sobre os autos. Então, ele está justificando com base na Constituição. O levantamento do sigilo propiciará, assim, não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da administração pública e da própria justiça criminal. A democracia em uma sociedade livre exige que governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. Isso é ainda mais relevante em um cenário de aparentes tentativas de obstrução à justiça, como reconhecido pelo egrégio do Supremo Tribunal Federal ao decretar a prisão cautelar do senador Teocídio do Amaral, blá, 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 blá. E aí ele fala, concomitantemente, diante da notícia divulgada na presente data de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria aceito o convite para ocupar um cargo de ministro-chefe da Casa Civil, deve ser o feito com os conexos, remetido após a posse aparentemente marcada para a próxima terça-feira, quando efetivamente adquire o foro privilegiado ao egrégio Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, quer dizer, não tem, ao contrário do que disse o advogado do Lula, não tem ilegalidade. O Lula ainda não estava fora da jurisdição da alçada do Moro. Exato. A turma que atropela a lei furiosamente vai dizer que não houve o juiz aqui quebrou legal. A lei. O juiz aqui quebrou. Então é o seguinte, o Sérgio Moro agiu corretamente, ele está defendendo a lei de criminosos que não param, né, de violar todos os artigos do Código Penal, mesmo sob holofotes, né? Mesmo quando perseguidos, processados, quer dizer, eles têm um tipo de atrevimento que só pode ser contido assim. E é muito importante que a gente fique sabendo do que eles conversaram. O que disse o grave, não é o que fez o Sérgio Moro, ele agiu legalmente.
Grave é o que a gente acabou de ouvir. Exatamente. Vamos fechar a conversa, então? Acho que a gente pode concordar que a ideia de que a presidente Dilma Rousseff, apesar de todas as atrapalhadas, toda a miséria econômica que ela causou no país, todo o choro e ranger de dentes em que a gente vive hoje em dia, a ideia de que ela, apesar de tudo isso, era honesta, meio que ruiu hoje. Chega, né? Certo? Deu. Porque foi pega não só na gravação, flagrante, mas também mentindo a respeito das suas motivações, das suas intenções, numa entrevista coletiva. Exato. Exatamente. O presidente tramou e mentiu. No mesmo dia ficamos sabendo disso, né? Temos que saber se ela efetivamente ligou para a Rosa Weber. da guerra contra a Lava Jato, que é o Lula. Exatamente. E saber se ela efetivamente ligou para a Rosa Weber para pedir alguma informação, Isso alguma não ajuda. sabemos, né? A ministra Rosa está chamada a dizer se recebeu. E o que eles fizeram, o comportamento deles em relação ao Supremo, é grave. É muito mais grave do que o que disse o Delcídio naquela famosa conversa com o filho do Severo. Muito mais grave. Ou seja, está configurado um quadro em que Lula e Dilma, de fato, operaram para barrar o funcionamento das instituições. Exatamente. Segundo, a ideia de que o Lula poderia ser um salvador da pátria entrando no governo parece que também não vai mais dar pé, não é isso? Acabou de ruir, né? Acabou de ruir. Hoje se viu. Levou o povo para as ruas. Era evidente. Quem acompanha um pouco da política nos últimos anos, principalmente nos governos do PT, tende a desconfiar um pouco dessas saídas mágicas, sabe? Eu me lembro quando, em 2006, uma revista divulgou com alarde que o caseiro Francenildo tinha recebido um dinheiro meio estranho. Na hora eu estava na redação, eu trabalhava na Folha ainda, eu falei, como eles sabem disso? Alguém quebrou o sigilo desse caseiro. E aí o tiro saiu pela culatra, ficou claro que tinha um uso do Estado para atingir um caseiro, que na verdade tinha recebido uma pensão do seu pai. A mão forte do Estado para atingir um caseiro que estava acusando o ministro Palocci, e o ministro Palocci viveu ali sua primeira queda. Então essas ideias geniais de que é possível usar o Estado em benefício de um grupo para evitar a lei, elas não costumam parar de pé. Eu falei isso na véspera, antes do Lula ser nomeado, eu falei, olha, isso não tende a não dar certo, porque a gente viveu domingo, milhões nas ruas contra isso exatamente. As pessoas reagiam fortemente já antes do descalabro dessas gravações. E hoje as pessoas ainda estavam com fôlego para sair de casa de novo. Exato. Não nos mesmos números, obviamente. A trama contra a Lava Jato foi desmontada. Exato. Foi desmontada. E finalmente, mas eu acho que igualmente importante, é mostrar que, na verdade, o surgimento desses áudios hoje não tem nada de ilegal, não tem trama. Não. Pelo contrário, eles surgiram porque era preciso mandar esse material todo para uma outra instância. O Grampo tinha autorização judicial, as pessoas gravadas com foro não estavam sujeitas ao grampo, elas só foram pegas porque ligaram, porque conversaram com as pessoas grampeadas. Isso Exatamente. É importante dizer. O único telefone grampeado foi o do segurança do Lula. Foi o único. E foi dali que surgiu toda essa miríade de abobrinhas que nós tivemos de ouvir e de despautérios. E, por fim, o Lula ainda não tinha foro privilegiado enquanto estava sendo monitorado. E o juiz levantou o sigilo, justificado com base em um artigo da Constituição Federal e em outras tantas decisões que ele tomou parecidas no escopo dessa mesma investigação. Muito bem. Augusto. Acho isso. Não adianta acusar de infrator o juiz Sérgio Moro. Os criminosos são os outros. E acho que é isso que deve ser destacado, como destacamos nessa conversa. E agora vamos esperar as manifestações do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, do ministro nomeado da Justiça, que tem de vir se explicar, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que foi pego debochando que o sítio era um sítiozinho de pobre, é como se fosse aqui em Maricá, ele e o Lula ali debochando da miséria alheia, você tem gosto de pobre. Acho que tem muita gente que está devendo explicações e nenhuma delas é o Sérgio Moro. Exatamente. Muito e bem. O Aloysio Mercadante, socorrido pelos novos acontecimentos, também tem que se explicar. Ficou notícia velha o Mercadante. Todo mundo fica notícia velha em um dia.
Muito bem. Obrigado. É bom que o Lula não gosta do Mercadante, então ele não tem chance de ser flagrado nesses áudios. Nesses áudios, é verdade. Pelo menos nesse Pelo ele menos tá nesse livre. ele saiu bem. Ele e o Zé Eduardo Cardoso, que não gozam da intimidade do nosso novo presidente. Muito bem. Obrigado, Vera. Obrigada. Obrigado, Augusto, por estarem aqui você. tarde da noite ajudando a explicar essa ainda barafunda. vamos ficar, provavelmente, ouvindo áudios estarrecedores. Estaremos Exatamente. juntos mais vezes. E muito obrigado a vocês que acompanharam esta conversa. Espero que tenhamos ajudado você a entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil. Até o próximo Sem Edição.